Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, consoante o vosso fuso horário. Hoje estamos aqui mais uma vez para fazer alguns comentários, breves comentários, a respeito de alguns assuntos que achamos pertinente e razão pelo qual estamos aqui hoje para fazer uns comentários, breves comentários a respeito. Iremos falar sobre a declaração do Presidente da CNE e a declaração do Presidente da República e sobre a morte do capitão da fragata, Sr. Papafanhé. Mas antes pedimos aos nossos seguidores que ponham like, que ponham gosto no grupo, no canal, subscrevam o canal e acionem o sino e partilhem também o vídeo, este comentário para que os vossos amigos, né, puderem acompanhar o nosso comentário e estejam livres, podem comentar contrariando as nossas opiniões. Nós não somos detentor da verdade, mas nós falamos aquilo que achamos que deve ser feito, dando a nossa contribuição para o nosso país de uma forma construtiva. Mas pode ser que alguém tenha uma opinião ao contrário e pode dizer, pode escrever, e nós iremos ver isso e vamos ter isso em consideração, que é muito normal numa democracia. As pessoas terem opiniões ao contrário. Com isso, quero, falando sobre aquilo que já anunciei há um bocado, nós, nas últimas semanas, nós temos assistido a situação em que o presidente da CNE teve num encontro no âmbito da atualização dos cadernos eleitorais. Ele foi colocado várias questões nesse aspecto em que uma das questões, ou seja, um dos pontos que nós queremos aqui falar um bocadinho é a situação em que lhe foi colocada uma pergunta a respeito da tomada de posse do presidente, em que neste momento sabemos que houve uma dissolução da Assembleia da República de uma forma inconstitucional, né? O que nos leva a falar sobre esse assunto, sobretudo com a declaração do presidente da CNE. No âmbito da atualização dos cadernos eleitorais, em que ele estava a falar sobre o processo, como é que está a decorrer o processo, a aderência das pessoas por aí fora, e ele acabou por responder uma pergunta em que lhe foi perguntado sobre a situação, como eu já vos disse, da tomada de posse do presidente, se deve ser considerado, o que é que acha entre a data 29 ou 4 de setembro, em que ele pura e simplesmente disse que ia fazer uma resenha, em que voltou atrás, fazer uma retrospectiva daquilo que aconteceu, nesse aspecto, dizendo que a explicação dele já agora deve trazer para... Quando termina o mandato da atual presidente, já que alguns dizem que as eleições devem ser realizadas em 2024, outros dizem 2025, e as eleições foram realizadas, últimas eleições presidenciais, em 2019. Os resultados foram proclamados em 2020. E o mandato é de 5 anos, tendo em conta aquele período de contenção, então, de período de reclamações no Supremo Tribunal. O mandato do presidente termina quando? E quando é que vamos ter eleições presidenciais? É uma questão complicada, mas eu acho que uma das instituições mais posicionadas para dar resposta a essa questão seria o Supremo Tribunal de Justiça na veste do Tribunal Constitucional. Mas eu não posso deixar aqui, talvez, de dar alguma resenha, como estás aqui a fazer referência. A eleição decorreu em 2019, realmente. Mas o resultado foi anunciado dia 1 de janeiro. E nós sabemos que, com o anúncio do resultado,
a lei diz que temos 48 horas e se não houver reclamação nem recurso, então o resultado convola-se para ser o resultado definitivo. Acontece que, antes de completar esse prazo de 48 horas, houve uma parte da candidatura que entrou com o dito na altura recurso, mas que para nós, aliás, o Supremo depois veio a confirmar que para nós não era recurso. Mas depois foi assim recebido no Supremo como recurso. E com essa exceção, o que acontece é que o resultado anunciado pela CNE fica suspensa, porque efeito do recurso junto do Supremo suspende decisão sobre o qual se recorre. E nesse caso aqui, o resultado anunciado ficou suspensa a aguardar que o conflito no Supremo seja resolvido. Houve vários acordos, até o último acordo foi, salvo erro, aquele de setembro, dia 4, foi o último acordo. Então, se o recurso suspende efeito das decisões sobre o qual se recorre, significa que só com o fim do pleito é que a eficácia das decisões podem voltar a funcionar. Então, nesse caso aqui, mostra que a decisão anunciada pela CNE só voltou a ter eficácia a partir do momento que o Supremo decidiu, através do último acordo de 4 de setembro, confirmando claramente de que, afinal, o recurso não devia ter sido recebido. Mas até lá, enquanto essas querelas estavam no correr do Supremo, toda a eficácia da decisão que tínhamos anunciado dia 1 ficou suspensa. Até com esse último acordo, em que não havia já nenhuma outra alternativa do recurso, então é que a eficácia dos atos anunciados pela CNE ficou, aliás, o ato anunciado pela CNE ficou eficaz e, por ende, a partir daí, ser usado para qualquer efeito de processo de processamento, se assim quiser dizer, para frente. Não aconteceu assim, isso não nos compete questionar sobre isto, mas isso é que devia ser. Aliás, na altura, havia voz que diziam que até o Presidente da República devia voltar a tomar posse. Na altura. Também, se formos ver, posse que foi tomada em fevereiro, até tem uma designação por parte dos que fizeram, que é posse simbólica. Acho que estavam com a ideia clara de que sabem que o processo ainda estava em curso do Supremo Tribunal de Justiça, que não terminou e que não dava aval à prática de qualquer ato sem que o resultado tornasse definitivo. Mas isso, como estou a dizer, o órgão melhor posicionado para dar resposta a essa questão e de uma forma categórica, entendo, na minha opinião, que é o Supremo Tribunal de Justiça na veste do Tribunal Constitucional. Acho que é uma questão que qualquer cidadão ou qualquer que não sei que teria interesse pode questionar esse órgão. Aquilo que estamos aqui a anunciar é simplesmente mostrar também, em termos da CNE, a resenha daquilo que ocorreu e o que deve ter sido o nosso entendimento até aqui sobre esta questão. E não somos tribunal, nem somos outra instituição para decidir no definitivo sobre esta questão. Amigos, como podem ouvir a declaração do presidente da CNE a respeito da pergunta que lhe foi colocada, que na nossa opinião achamos que não era oportuno. O papel da CNE não é de interpretar as leis, como já vos devo ter dito logo inicialmente. O papel da CNE é de administrar o processo eleitoral
e organizar as eleições. É este o papel da CNE. Pelo que achamos que, na nossa modesta opinião, que a CNE, mesmo que seja colocado, o presidente seja colocada essa pergunta, devia abster-se de responder essa pergunta, remeter para o órgão competente. Por que é que nós dissemos isso? O porquê que o presidente da CNE deve responder essa pergunta que nós achamos, na nossa modesta opinião, não é oportuno responder uma pergunta desta, tendo em conta o clima que se vive na Guiné-Bissau sobre eleições legislativas, não é eleições legislativas, é presidencial. Tendo em conta o prazo de empossamento simbólico que foi feito ao Presidente da República na altura, pelo ex-presidente, vice-presidente, primeiro vice-presidente da Assembleia na altura, que é o engenheiro Nuno Gomes Nabinhan, também por coincidência era o ex-vice-primeiro-ministro, que na altura, que já saiu agora, que fizeram deram posse de uma forma simbólica, porque havia necessidade e achavam que toda a sociedade em geral, com exceção de algumas pessoas, alguns cidadãos, que se identificavam com o outro lado vencido, né, que perderam as eleições, que era o PAIGC, que organizou as eleições presidenciais e acabou por perder essas eleições, mas que estavam a tentar bloquear porque toda a gente sabia que o Umaru Sissoko Embalo ganhou as eleições presidenciais. Com base nisso, entre o PAIGC passando 24 horas após, 24 horas não, mas depois de 48 horas, para ser anunciado o resultado definitivo das eleições presidenciais, o PAIGC interpôs um recurso ao Supremo Tribunal Constitucional e que este recurso fez suspender, deveria ter suspendido todos os atos até a decisão final, mas mesmo assim, por acharem que o PAIGC, que na verdade estava a tentar bloquear a tomada de posse, porque já o fizeram, não é a primeira vez, com o ex-presidente da mesa da Assembleia, que era o Cipriano Kassama, na altura, já chegaram a fechar a Assembleia durante um tempo e foram barricar na primatura durante uns tempos também, e aquilo tornou-se uma tradição e toda a gente achava que eles pudessem, ou estavam a tentar outra vez, normalmente, para poder, normalmente não, mas estavam a tentar outra vez bloquear a tomada de posse do legítimo vencedor, que era o Umaru Sissoko Embalo. Tanto que o senhor presidente da Assembleia também tomou posse não, o presidente da Assembleia autoproclamou o presidente após terem dado posse ao presidente legítimo, que era o Umaru Sissoko Embalo, tomada de posse simbólica na altura, e o presidente, o senhor Cipriano Kassama, autoproclamou como presidente interino. Passado 24 horas, ele demitiu-se do cargo. Não sei se é pressão ou não, mas com certeza é que o Umaru Sissoko Embalo, ganhou as eleições. Com isso, o Umaru Sissoko Embalo, após de ter tomado posse, após de lhe terem dado posse, passando umas horas, uns dias, ele começou a exercer a sua função de presidente em efetividade das funções. Demitiu o governo legítimo na altura e depois fizeram engenharia na Assembleia, em que o Nuno foi parar no primeiro-ministro. E o PRS, demais partidos, juntaram-se e formaram maioria na Assembleia. O PAIGC, na altura, em vez de fazer a democracia ou fazer a política seriamente, contrariando e trazer algumas verdades para o público, decidiu, sempre que houver sessão extraordinária ou ordinária, eles optavam por abandonar a sessão. Saíam todos sem fazer a política seriamente, como toda a gente esperava que seja feito. E com base nisso, na altura, o presidente da Assembleia, da CNE, era o outro senhor que depois foi parar no Supremo Tribunal, que depois, por alguma razão, acabou por... que toda a gente achava que era injusto sair de lá, não podia, devido à incompatibilidade, sair de uma função,
e for por uma outra função, que é o presidente do Supremo Tribunal, que é o senhor Sambu, não me lembro, que acho que é o Pedro Sambu, se não me engano, o nome, que foi parar para o presidente do Supremo Tribunal na altura, que depois acabou por sair do lugar por a disposição, renunciar ao cargo devido à pressão que o presidente fez da República para sair da função, porque não estava a fazer a vontade do presidente. E o senhor depois subiu, o senhor que agora atual presidente da CNE, acabou por subir, exercendo o cargo do presidente da CNE. O que é que nós queremos? Queremos dizer que esta declaração, fui buscar toda essa história só para vos situar melhor, o presidente da CNE fez essa declaração agora, que, na nossa modesta opinião, devia ter abster-se, devia ter sido, não devia ter, melhor dito, não devia ter respondido essa pergunta, devia abster-se a responder essa pergunta, porque não é oportuno falar dessa pergunta, porque ele já teve oportunidade de poder falar sobre isso, ainda que ele não era responsável na altura da CNE, podia em algum colóquio, algum evento ser colocado, se era essa necessidade, falar sobre essa pergunta, que respondeu agora, disse ele que fez uma resenha para ir buscar os factos e trazer à tona a ribalta, que é para as pessoas discutirem ainda mais sobre esse assunto da data da realização das eleições presidenciais, que o presidente quer adiar para 2025, que na realidade não é. Tem de ser organizado agora, a tomada de posse é em 2025. Assim é que se faz em toda parte do mundo. Não se organiza depois do fim do mandato, é que se organiza eleições. A eleição organiza-se antes do fim do mandato e a posse é dada no último dia do mandato. É assim é que se faz. É assim que nós vimos em todos os países, assim é que se faz. E com isso, o que é que eu vos quero dizer? O presidente, o que é que nós achamos? Também, relativamente, eu estou a ser muito repetitivo neste ponto, nós achamos que não é oportuno fazer estes tipos de interpretação. Pelo que o presidente da CNE devia abdicar de falar sobre responder essa pergunta. Ele teve, não sei, agora vou buscar a colação, abro aspas, há uma passagem no casamento em que o padre pergunta, antes de declarar casados, os noivos, né? Antes de declarar isso, ele pergunta se houver alguém que tenha algo a dizer, que o diga agora ou que cale-se para sempre. É a mesma coisa que nós podemos transportar para essa situação. Houve um momento oportuno para fazer esse tipo de interpretação. Alguém calou-se, não se fez essa interpretação. Está-se a falar da interpretação agora, depois do fim do mandato do Presidente da República. Dizer que ele passou a exercer, depois da decisão do recurso no dia 4 de setembro, é que ele passou a exercer a sua função em efetividade, ou passou a ser, esta função do presidente passou a ser exercida na sua plenitude. O que, na verdade, depois da tomada de posse simbólica do presidente, ele já começava a exercer a sua função de uma forma plena, em que demitiu o presidente, o primeiro-ministro na altura, demitiu o primeiro-ministro e praticou vários atos. Aceitando isto, todos os atos praticados depois da tomada simbólica, tomada de posse simbólica do presidente, esses atos consubstanciam numa prática de crime. Porque o presidente, na altura, aí já podemos dizer que houve um golpe. Se não for golpe, não podemos dizer que houve usurpação. Porque aqui é uma pessoa que não tinha o poder, mas que passou a exercer esse poder sem tê-lo. Então, neste aspecto, havia golpe. Neste aspecto, havia golpe por parte do Maurício Sissoko Embalo. E todos os atos praticados por ele consubstanciam na prática de um crime. De um crime ou de vários crimes. Que ele deve ser responsabilizado por isso. Mas pondo isso de lado, ignorando essa parte, sem querer responsabilizar, depois de todas as atrocidades que ele cometeu, considera-se que ele tomou posse devido à efetividade dos seus atos a partir da data da tomada de posse simbólica. Ele passou a exercer essa, considera-se que ele tomou posse naquela data.
E a data que depois veio a ser confirmada, depois daquilo que o próprio presidente da CNE disse, que era recurso, que não era recurso propriamente dito, mas foi aceito. Mas não era recurso por não ter preenchido os requisitos, a forma como se faz. Devia ser eliminado, indiferido liminarmente, e não devia ter aceito. Ou seja, o Supremo Tribunal não podia ter aceito aquele tal do recurso. Foi isso. Agora, o presidente da CNE, infelizmente, essa sua declaração não é oportuna. Não sabemos se recebeu algo em troca para dar essa declaração. O jornalista, como o presidente da República, combina com alguns jornalistas para colocar algumas perguntas. Não sabemos se realmente também é a mesma coisa, porque o presidente da República, do lado oposto, se fosse uma pessoa que tiver opinião ao contrário e for colocado, vamos ver, por exemplo, um exemplo só mais claro. Situação da marcha na Guiné-Bissau, saíram jovens e nós sabemos quem são aqueles jovens. Uns, que é o presidente da própria organização, que é de Frente Popular, é uma pessoa que já trabalhou em várias organizações internacionais, muito conhecido e respeitado na Guiné. É uma pessoa de notoriedade na sociedade da Guiné-Bissau, que é o Armando Lona. Mas o presidente, por querer desfazer-se daquelas pessoas, da imagem, da reputação, da idoneidade, da dignidade daquelas pessoas, disse que receberam dinheiros de partidos políticos, mas o que na realidade não corresponde. A marcha é um direito. É a mesma coisa que nós poderemos colocar aqui. Eu tenho todo respeito para o Dr. Mpama Kabi, mas podemos achar que ele também recebeu dinheiro para fazer esse tipo de declaração, ainda que no momento inoportuno. Não podia estar a falar isso. O papel da CNE não é interpretar as leis. Remetia o jornalista que vá ao Supremo Tribunal colocar essa pergunta aos juízes conselheiros, os seus pares, né, para falarem sobre isso, visto que ele não está a exercer essa função. Daí é que nós achamos que há aqui pode haver alguma coisa que ainda poderemos vir a falar com o decorrer desta situação. Mas a verdade é que, tomada de posse, já vimos alguns defensores do presidente, seguidores do presidente, a tentarem trazer isso, a dizer que a posse passou a se efetivar no dia 4. Isso não é verdade. Isso nem no direito que se dá lá nos confins da terra pode aceitar isso. Por isso, eu acho que, na nossa modesta opinião, esta declaração não é oportuna e não faz nenhum sentido estar a dizer isso, sobretudo estes senhores que querem pagar isso para dizer que é verdade. Indo mais à frente, nós temos assistido que a declaração, o APU, o PDGB, o partido do ex-primeiro-ministro Nuno Gomes, engenheiro Nuno Gomes Binhan, na altura, há poucos dias, mandou pedir os seus militantes ou membros do partido, pediram demissão em conjunto, em massa, no governo da iniciativa presidencial, devido aos factos que eles alencaram na comunicação que fizeram e disseram que retiraram confiança política ao Presidente da República. E nós sabemos que essa interpretação de retirar a confiança, muita gente começou a interpretar de uma outra forma diferente. Mas o que nós sabemos não é propriamente dita retirar a confiança. Quando se diz retirar num outro sentido, perdeu-se a confiança política no Presidente da República, visto que o próprio Nuno Gomes Binhan foi quem o deu posse simbólica na altura por achar que estava a ser violados os princípios constitucionais. Não havia aquilo que era verdade, que toda a gente achava que era verdade, quem ganhou as eleições devia ser impulsado. Apesar da conduta do presidente ter sido, depois de todos esses anos, ter sido ao contrário aos princípios constitucionais, mas que pronto, o fórum próprio deve fazer esse papel. O engenheiro Nuno Gomes Binhan falou-se de vários acontecimentos e nós podemos trazer alguns outros acontecimentos aqui dos quais podemos dizer que o presidente também contribuiu de uma forma nisso. Nós vimos que o presidente da República assinou o acordo do petróleo, como se do seu quintal tratasse, foi assinar um acordo de petróleo com o presidente de Senegal, e chegou e entregou este acordo à presidente, à ministra de Negócios Estrangeiros, que supostamente não, que por coincidência é a sua esposa, sua mulher, já agora não, na altura, que depois fez chegar esse acordo
ao primeiro-ministro. Nós vimos, prometeu máquinas de hemodiálise, que na altura também, até a data presente, não vimos nada, não sei se já fizeram ontem ou não. Prometeu o hospital de referência, que nada fizeram. E o Presidente da República autorizou avião de aterrar na Guiné-Bissau, até hoje está lá no aeroporto da Guiné-Bissau. Disse ele que queriam construir hangar para arranjar aviões por aí fora, e que numa última entrevista que ele deu agora a propósito da decisão, depois do Conselho de Ministros, da decisão após o Nuno ter pedido, os militantes do partido do APU pediram demissão em massa, ele falou-se sobre a hangar que foi construído lá na Mauritânia e não em Bissau, porque as pessoas não aceitaram, por aí fora. Mas deixaram lá avião no aeroporto da Guiné-Bissau, que até agora não retiraram. E os donos daquele avião eram boas pessoas respeitadas por aí fora. E ele diz que golpe. O Presidente da República fez golpe esse ano em todas as instituições da Guiné, controla o Supremo Tribunal, mandou fechar a Assembleia da República, disse que é o decreto, que não é decreto. Nós sabemos que a norma que diz que a Assembleia da República só pode ser dissolvida depois de 12 meses é uma norma injuntiva. Não está o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia desrespeitando uma norma ou desfazer de uma norma proibitiva, uma norma que proíbe uma conduta que diz mediante os atos do Presidente pode fazer isto, mas isto não pode. Quando não pode, se o Presidente tentar fazer ou fizer, aquilo é inconstitucional. Mas na interpretação que pode ser dada pelos juristas por aí fora, a norma contraria uma norma injuntiva é inexistente. Não se pode sindicar essa norma. O facto de ser inexistente. Vimos o senhor professor Bacelar Gouveia, que depois deu várias declarações sobre esse assunto, que depois, passando um tempo, deu uma outra declaração ao contrário daquilo que disse, a convidar as pessoas para recorrerem ao Supremo Tribunal. E nós sabemos como é que o Supremo Tribunal da Guiné agora está constituído. De forma que nem toda a gente acha que é oportuno ir a seguir essa ideia, esse aconselhamento do senhor professor Bacelar Gouveia, que já tem um histórico com respeito a esses problemas a nível da África. E já vimos várias coisas que o Presidente fez. Por isso, antes de terminar esse assunto, convém trazer aqui o senhor Presidente da República para as pessoas ouvirem o que é que ele disse a respeito desse assunto. Chega a infantilidade na política, diz o Presidente da República Guineense na sua reação face aos pedidos de demissão de 3 membros do governo da Iniciativa Presidencial, dirigentes da Assembleia do Povo Unido, APU-PDGB. Após o Conselho dos Ministros extraordinário, Umaru Sissoko Embalo afirmou que o primeiro-ministro Rui Duarte de Barros já aceitou os referidos pedidos. Portanto, pedir demissão... Portanto, pediram demissão e o primeiro-ministro aceitou. Entretanto, assim que chegar ao Palácio, irei simplesmente validar, porque não é um problema. No entanto, tenho notado muita infantilidade na política ultimamente e tudo tem um limite. Estou cansado desta situação. Não posso subtrair do povo para beneficiar algumas pessoas. Não é assim que eu funciono. Não. A mim, assim que não funciona. Chefe de Estado diz estar cansado e não vai permitir chantagem, no momento. Estamos aqui para viver em paz, harmonia e respeito mútuo. Assim se faz a política, não com falsos testemunhos. Se eu tirar agora a minha camisa, vocês virão que não há mais espaço nem para enfiar uma agulha. Tudo por causa das facadas nas costas. De todos os tipos. Porquê? Eu não posso admitir chantagem. No dia em que Deus decidir retirar o poder, ninguém poderá impedir. Nós conhecemos. Não conhecemos outra lei. Embalo reiterou a sua posição em concorrer na próxima eleição presidencial, mas diz que não será a todo custo. Deputado, algumas pessoas a falarem sobre o meu segundo mandato, mas quero deixar claro que ele não ocorrerá a qualquer custo. Há limites.
ainda temos as eleições legislativas pela frente. Então, o mandato atual terá a duração de 4 anos? Até 4 anos. De referir que o Presidente da República garantiu que as próximas eleições legislativas terão lugar ainda este ano, mas sem precisar a data. Como podem ouvir o Sr. Presidente da República, com a sua justificação, que nos disse que fez o decreto com base no pedido do partido APU. Como nós podemos assistir que, como sabemos, esta decisão do APU foi com base nos fundamentos que vos disse no comunicado, né? E ainda nós fizemos questão de acrescentar. O Presidente da República diz que quer paz. O Presidente da República, há uma outra situação que ele fez e que está a fazer ainda, mandou formar as pessoas que depois agora já estão-se a preparar para juntar a sociedade castrense. Para mandar formar as pessoas na área militar é uma necessidade do Estado e não necessidade pessoal. É a necessidade do Estado. E quem decide isso é o governo. Ele pode ser informado da necessidade do governo, do país ou do Estado, em formar mais pessoas na área militar. Não é isso. Ele fez o recrutamento das pessoas de uma forma seletiva, porque eles tinham aquela ideia, tanto ele como o ex-presidente da República, Dr. José Mário Vaz, que já tem proferido essa declaração de cota étnica, e também o ex-ministro da Defesa, que é o Dr. Sanji Fati, quem também devoga esta situação de cota étnica. E com base nisso escolheram as pessoas, selecionaram as pessoas que se identificam com o Presidente da República da sua etnia, a maior parte deles. Essas pessoas devem ser integradas na sociedade, nas Forças Armadas, sem a necessidade, porque as Forças Armadas faz recrutamento, toda a gente, só não vai lá quem não quiser. Toda a gente vai, quem quiser ir, vá, na altura. Mas o Presidente, por acharem estas ideias que eu vos disse, da cota, ele selecionou de uma forma, fizeram um recrutamento seletivo e mandaram formar, agora vai enquadrar. Mas isso faz, um Presidente da República pode fazer isso? Não. Se perguntarem, a maior parte das pessoas que defendem essa ideia que o Presidente está certo, se perguntarem em Cabo Verde, pode-se fazer isso? Eles vão, duvidas? Estás maluco? Desculpa o termo, vão perguntar se você bate bem para fazer isso em Cabo Verde. Portugal, muito menos. O Presidente não tem competência para fazer isso e não pode fazer. Por que na Guiné pode-se fazer? Ou por sermos de cor diferente? Com Cabo Verde, não. Mas com Portugal. É isso. Por isso é que nós, quando falamos sobre essa situação, fazemos de referência os outros países mais desenvolvidos em relação a nós. Cabo Verde está muito mais organizado em termos de política em relação a nós. Por isso fui buscar, e nós é que damos a independência, lutamos juntos para a nossa independência do Cabo Verde e da Guiné. Mas hoje Cabo Verde, em termos de administração, em termos da política, está muito mais avançado em relação à Guiné-Bissau. E não se fala da política. A Guiné-Bissau tem tido incompetentes a dirigir o país, com exceção de alguns competentes que depois acabam por andar a reboque dos incompetentes. Né? Isso tem acontecido na Guiné-Bissau. O Presidente da República está a pôr. Isso é quem quer viver paz. Não. Se quiser viver paz, não provoca a situação. Não tem que pôr as pessoas. O Presidente da República disse que, da sua declaração, falou-se sobre o segundo mandato a todo custo. O Presidente da República dá dinheiro às instituições partidárias, dá dinheiro ao PRS e por aí fora. E depois disse que está a lutar contra a corrupção na Guiné-Bissau. E quem é o maior corruptor na Guiné-Bissau? É o Sissoko, que está a dar para dinheiro. De onde é que vem o dinheiro para dar o PRS 400 milhões que ele disse que deu? De onde é que vem esse dinheiro? Se não for do fundo do Estado, de algum lado, vem de uma forma ilícita. E isso é que o Presidente deve estar a explicar às pessoas. Que pode não explicar hoje, deve vir a explicar. De onde é que vem o dinheiro que ele dá aos partidos políticos? Um Presidente ter esse dinheiro, está a tirar dinheiro de onde? Quanto é que é o salário? Nós sabemos que eles têm subsídios aí, por aí, milionários. Mas de onde é que vem esse dinheiro? É isso é que nós perguntamos. Mas disse que não quer problema. Está a semear problemas nos partidos políticos, criar confusão. Começou o MADEM, PAGC primeiro, segundo, agora já vai para o PRS,
em que tem um grupo de pessoas num PRS que, por coincidência, têm emprego. E nós sabemos que na Guiné-Bissau, neste preciso momento, no regime, este regime, quem encontraria este regime perde o emprego, não tem direito a salário. Como eles, o presidente dá a ordem para não receber, o ministro da Finança executa a ordem. Não pagam essas pessoas. Ainda são demitidos das funções. E diz que quer paz. Assim é que quer paz. As pessoas não podem receber uma coisa, impedir uma pessoa de receber o seu salário digno que ele trabalhou. Isso é correto, isso é querer paz, ou é um crime. É crime. Num país que diz que é democrático, uma pessoa pode impedir outra pessoa de receber? Não. É o que nós achamos que o presidente depois está-se a abusar da sua posição de presidente. Já houve queixas, o ex-primeiro-ministro, numa das suas declarações, que é o senhor Martinho da Facapi, que ouvimos há uns tempos, a falar sobre essa situação, o motivo pelo qual apresentaram uma queixa no Ministério Público, que depois ouvimos que o Ministério Público mandou arquivar essa queixa. Mas toda a gente achou que o presidente, a maior parte dos guineenses, acha que o presidente não está a respeitar os princípios de direito democrático, mandando bater as pessoas através das milícias que ele tem, que diz que não são milícias, mas que na verdade são, para as pessoas que reclamam, mesmo cá na Europa, já algumas pessoas têm sido atacadas por essas pessoas que ele prepara e manda. E é isso que nós temos que conformar a este tipo de democracia. Uma pessoa pode fazer crítica, mas não insultando o presidente. Se insultar o presidente, tem mecanismos, através da justiça, fazer com que essas pessoas deixem de praticar estes tipos de atos de insulto. Podem fazer crítica, como nós fazemos, de uma forma construtiva. O Presidente da República diz que promove o nome da Guiné-Bissau. A imagem da Guiné-Bissau já agora é de toda parte do mundo. O Presidente da República, na nossa modesta opinião, não promove a imagem da Guiné-Bissau. Ele autopromove-se através do cargo que ele exerce de Presidente da República. Para se autopromover, como o cargo que ele exerce é ligado à função que ele exerce está inerente à imagem da Guiné-Bissau e ele não pode desfazer disso. E quando quando se apresenta em qualquer que seja sítio, apresenta-se como presidente da Guiné-Bissau e não se apresenta como simples pessoa, apresenta-se como o nome da Guiné-Bissau, no sentido dele se autopromover. Tanto que ele viaja e não se preocupa com a situação da Guiné-Bissau. Ele viaja, já convidou vários presidentes na Guiné-Bissau que nem levaram acordo, não vimos nenhum acordo. Como ele já se viajou várias vezes, sobre essas viagens não vimos resultado em termos palpáveis, dizer que nós assinamos tais acordos, não sei o quê, não sei o que mais, por aí fora. Os acordos que são assinados é no domínio militar e armas. Acordo de construção de pontes, estradas, escolas, por aí fora, desculpe o termo, não vimos nada. Se for para falar sobre esse assunto, fala-se um bocadinho por alto e não há nada que seja palpável. Fazem maquetes, vão para Dubai e fazem um projeto, a Guiné-Bissau, para enganar. Primeiro eram hotéis para construir em Nhacra, ali em Nhacra, setor de Nhacra. Depois era Bubaque, não sei o que, para transformar. Enganar as pessoas com maquetes, a dizer que, sei lá se é o termo ideal, maquete, mas com projetos assim, para dizer que vão construir isso. Isso é governação. O presidente, desde quando o presidente pode construir alguma coisa? Quem constrói é o governo, que é um órgão executivo. Não é, o presidente é um órgão representativo, como eu tenho ouvido ele a dizer que é de executivo. Não é nada de executivo, é representativo. O facto de construir ou fazer reabilitação de umas estradas aí por aí, 200 ou 300 metros ou 250 metros, lhe dá a legitimidade, o direito de pensar que é DDT da Guiné, ou Guiné, ele é o dono da Guiné. Isto é o país, para nós continuarmos a viver de boca calada, não podemos criticar, não podemos apresentar. Nós apresentamos, fazemos estes comentários para demonstrar a nossa parte, a nossa indignação para com esse assunto, que é muito normal e é legítimo no país democrático. Cada nós podemos ter ideias diferentes. O objetivo é o mesmo, é o desenvolvimento do país.
Por isso é que achamos que o APU tem toda a razão naquilo que disse no seu comunicado, o motivo pelo qual decidiram deixar este governo de iniciativa presidencial que não respeita a Constituição da República. Foram estes factos que também acrescentei algumas coisas que nós achamos que faz todo o sentido. Agora, aquele termo de dizer retirar a confiança, para que muitas pessoas passaram a interpretar de uma outra forma, é retirar a confiança política. Retirar a confiança política, deixaram de ter a confiança no Presidente da República devido aos fatores que eles disseram. Devido aos factos que eles disseram, melhor dito. Com isso, quero, o Presidente, antes de terminar, para falar sobre a morte do Papa Fanny, nós temos ouvido o Presidente da República, por além de paz, diz que há chantagem. Quem faz chantagem é o Presidente da República. O Presidente da República, desde quando é que decide quem é que pode candidatar e não deve candidatar? Quem tem dívida, impostos, dívida para com o Estado, está em mora em termos de pagamento de imposto. Não é o Presidente que decide. Quem decide é o órgão competente, sem influência do Presidente. O Presidente não é da competência do Presidente. Daí é que achamos que o Presidente quer ser o DDT da Guiné, quer mandar em tudo. Até quem deve e pode candidatar na Guiné-Bissau. Desde quando? É a primeira vez que estamos a ouvir isso. E depois disse-nos que ele não é violento, ele não quer paz. Quem é que quer paz, pratica estes tipos de atos? E impedir as pessoas, adversários de candidatar, que têm imposto? Nunca ouvimos isso. Há um órgão competente que deve falar sobre isso. E se não tiver na lei, o Presidente da República, nem mais nenhum órgão pode fazer isso. Se tiver na lei, o órgão que deve aplicar isso, primeiro, temos que saber em que condições é que vai aplicar isso. E não é porque o Presidente disse. Porque sabemos que agora quem não obedece às suas regras é posto na rua e é exonerado das suas funções. Não é o Presidente que decide quem deve candidatar e não deve candidatar. Razão pela qual achamos que o Presidente está-se a abusar dos seus poderes de Presidente e não sabe os limites do Presidente de acordo com a Constituição. Quer mandar em tudo. Quer ser um Presidente, quer se transformar o regime presidencialista na Guiné-Bissau. E que não pode acontecer. E nós achamos que, com base nestes comentários que nós fazemos, para lhe chamar a atenção, que tenha atenção a isso. Porque depois de sair disso, ele vai ser responsabilizado a nível da Justiça. Indo mais à frente, para terminar, nós queremos falar da situação do Papa Fanny. Muita gente, se calhar, fizemos muito barulho e as pessoas pensam que esta situação deve ser esquecida. Não. Alguém tem de ser responsabilizado. Alguém tem de ser responsabilizado. Porque nós sabemos que o senhor foi acusado de uma forma, seja injusta ou não, no âmbito de prática, suposta prática de um ato que pode substanciar no crime, que é a tentativa de golpe, caso 1º de fevereiro. E este jovem foi detido, um jovem de 36 anos, que irá completar 37 anos, formado na área militar. É um capitão de fragata. Formou no Brasil e depois esteve na China e nos outros países por aí fora. E é muito conhecido, é um jovem de renome a nível da sociedade castrense, pertencente à Marinha. Este jovem foi detido, ele e os mais senhores de mais idade foram detidos porque foram acusados de que supostamente participaram na prática de um ato que pode consubstanciar na prática de um crime. Este jovem não lhe foi dada a oportunidade de poder ser ouvido, porque depois da decisão do tribunal, que foi dito que eles não há indício para serem julgados, mesmo assim foram mantidos na prisão durante este tempo todo, durante 2 anos e tal. Teve doente, adoeceu e depois foi parar no hospital militar. Após a sua morte, vimos que um jovem, o diretor do hospital, que também é militar, que foi promovido por chefe de Estado-Maior, devido às relações lá da amizade, cunhas por aí, foi forjado, se calhar, em troca daquela ajuda para chegar onde chegou, foi falar sobre o estado clínico da pessoa, que nós sabemos a nível profissional, não se pode falar dessa situação, mas foi dado
morto só para livrarem-se da situação, para não dizer que foi morto, morreu por causa da doença, morreu por causa da tal da prisão, mas se calhar por ter contraído alguma doença, que eles depois, o senhor médico, o diretor, que nem é o médico que estava a seguir o senhor, mas o diretor do hospital, foi forjado pelo chefe de Estado-Maior Biaga Nantam para vir falar sobre a situação da morte dessa pessoa, deste jovem, que infelizmente todos os guineenses ficaram tristes com essa situação e ficaram revoltados com essa situação por achar que um jovem como aquele, com o nível de preparação que tem, não pode morrer da forma como morreu, por mais que pratique um crime. Daí a razão de nós acharmos que quem for detido, quem for apanhado, os prisioneiros também não deixam de ter direitos, mesmo que praticam algum crime. Devem ter direitos ao médico, que vai seguir essas pessoas para saberem estado de saúde, estado emocional. Crime, quem pratica crime ou quem for detido, é para ser depois apresentado a juiz ou os tribunais para serem julgados para evitarem da prática do mesmo crime, para nunca mais voltar a praticar e desincentivar demais pessoas a prática destes tipos de crime, qualquer que seja crime. É este o objetivo de justiça. E não é mandar deter as pessoas e deixar lá para que essas pessoas se virem, quem morrer que morre. Isso não se faz. O que nós achamos que, se calhar, havia intenção da morte dessas pessoas ou havia negligência. Algumas pessoas, na pessoa do Biaga Nantam e do Umaru Sissoko Embalo, são duas pessoas, quando se fala da morte do Papa Fanhé, são duas pessoas que podem ser chamadas. Estas duas figuras devem ser responsabilizadas e os familiares do Papa Fanhé devem apresentar uma queixa contra o Estado da Guiné, inclusive a estas duas figuras que devem responsabilizar. Porque o Biaga Nantam, nos seus fundamentos, que ele nos disse depois de ter voltado, quando aconteceu 1 de fevereiro, ele voltou para a Guiné-Bissau e disse que já sabia que, presumivelmente, que ele já tinha essa ideia, que aquelas pessoas iriam fazer tentativa de golpe de Estado. E depois deu uma diretiva que ele disse, busca apreensão. É este o termo que ele disse, deu diretiva, busca e apreensão. E e mandou chamar algumas pessoas, ligou, e quando chegaram lá, junto a ele, disse, olha, estás preso. E foi assim, mais ou menos, com o fundamento de que essas pessoas estavam a tentar estavam a tentar dar golpe. Já tentou. Na altura, foi-lhe dito que não havia indícios para incriminar aquelas pessoas, ou seja, para serem julgados. Foi mais ou menos o que aconteceu. E eu acho que não faz sentido essa situação e os familiares do Papa Fanhé, sendo jovem, que infelizmente cheio de vida, poderia ter vivido mais anos, né? Não viveu e aconteceu o que aconteceu. Os familiares devem ter pensado e ponderado e constituir um advogado para apresentar a queixa contra o Estado da Guiné-Bissau nesse aspecto. E fico por aqui. Se houver a necessidade de vir aqui falar sobre alguns outros assuntos ligados a esse assunto, inclusive do Papa Fanhé, eu posso convidar uma pessoa em especial para debruçarmos sobre isso em termos jurídicos, que irá explicar de acordo com as leis lá da Guiné. E muito obrigado por nos terem acompanhado até aqui. Que Deus vos abençoe. Esperemos estar junto brevemente sobre alguns pontos necessários, que não só da Guiné, mas outros assuntos ligados à saúde, por aí fora, à educação, para falarmos aqui com os senhores. Muito obrigado a todos os seguidores deste canal. Que Deus vos abençoe. Partilhem este vídeo e ponham like, gosto, né? E subscrevam o canal, ponham sempre o sino, para sempre que nós estivermos online, para vocês nos a seguirem e façam os vossos comentários. Façam sem restrição, digam o que acham sobre qualquer tema que acharem, podem escrever e nós iremos responder. Poderemos até não responder, mas muita gente vai ali para ver os comentários, podem contrariar aquilo que nós achamos ou nós dissemos. Obrigado, que Deus vos abençoe e até a próxima oportunidade.